tem que falar baixo, tem que... Olha essas pedras, observem. São pedras aqui milenares. Dá pra ver claramente, ó. Milenares. Não as árvores aqui, mas as pedras sim, ó. Dá pra ver pelo desgaste do tempo. Shalom. Nós estamos num lugar da Ordem dos Carmelitas. É uma igreja católica, então vocês vão ver algum tipo de imagem. Porém, a imagem que a gente vai ver agora, aqui, diante de vocês, isso aqui eu não considero uma imagem de escultura. Essa aqui, ó. Quando eu falo imagem de escultura, é uma imagem de escultura, mas não uma imagem de escultura para adoração. Isso é um tselem. Isso aqui, para mim, é uma obra de arte. O que é que essa obra de arte representa, gente? Exatamente. Como é que a gente sabe que é Eliarro? Como é que você identifica, Daniel? Como é que você identifica que é Eliarro aí? Por causa da capa, né? Por causa da capa, por causa do cinto. Olha o cinto, que a escritura fala bem do cinto. E o que mais de Prínsio e Raimson? O que mais? Ele derrotou... Não tem uma característica física que a gente identifica como Eliarro. A calvície dele, exatamente. O cinto e a calvície são os principais detalhes que pode identificar ser Eliarro. Eu acredito, vou compartilhar com vocês algo que eu nunca compartilhei com ninguém agora. Nunca compartilhei. Eu acredito que quando Yeshua ele sobe numa grande montanha da Galileia, e a maior montanha da Galileia é o Monte Tabor, inegavelmente considerado por todos o Monte da Transfiguração, da famosa Transfiguração, que a gente chama de Transfiguração, mas sequer a gente sabe o que é isso. A gente fala, né? Porque a gente repete igual a papagaio o que os tradutores colocam e que os títulos bíblicos colocam. Eu acredito pessoalmente que quando Yeshua está ali e tem essa visão e revela para os seus 3 mais próximos e apegados discípulos, sempre os mesmos, Shimon, Yohanan e o irmão dele, Yaakov. O próprio Yeshua revela ali tratar-se de Moshe, talvez identificado com as tábuas da Torá, por exemplo, segurando, não sei. Isso seria algo que identificaria logo Moshe. E Eliarro também, que identificaria o cinto e a calvície. Eu particularmente acredito que a visão que teve o nosso mestre tratava da visão de um lugar que logo ele estaria também, o Gan Éden, o Jardim do Éden. Que se vocês me perguntarem onde está Eliarro e onde está Moshe, para mim não seria nenhum absurdo a gente imaginar ser um lugar onde um ser humano que volta à vida estaria. Gan Éden, Jardim do Éden. Que é o que Yeshua informa para aquele criminoso, que Roma considerou como criminoso, que realmente tirou a vida de soldados romanos, quem sabe até de centuriões, estava ali para ser executado com a execução romana. Foi o que Yeshua disse para ele, para onde ele iria. Esse texto é um texto assim que as pessoas desprezam de uma forma tão... E o maior desprezo trata-se exatamente dos tradutores. E o que é que os tradutores fazem quando claramente em qualquer idioma aparece Gan Éden, no grego, em qualquer idioma? O que é que eles fazem ali? Eles colocam paraíso. Porque aí na mente das pessoas
paraíso pode ser, por exemplo, o céu. O céu, é. Não é? Agora, se falasse o Jardim do Éden, aí a gente iria ter uma outra visão da coisa. Bom, o Jardim do Éden nunca foi no céu, foi na terra. Sim. Sempre foi. E não é que foi, ele é. Porque o Jardim do Éden, ele em nenhum momento foi destruído. Foi queimado, foi explodido, implodido, ou simplesmente desintegrado, qualquer termo que você quiser. O Jardim do Éden foi simplesmente fechado, só isso, fechado. Uma coisa que está fechada pode se abrir. E o que é que teria poder para abrir algo assim? Um mérito de um ser humano que venceu não só o pecado, mas a morte. O Gan Éden é o símbolo da vida, de vida. Porque é exatamente no momento que somos criados, eu estou falando de nosso pai Adão e Havá, eles logo vão para lá, para o Éden. É o símbolo da vida, o símbolo da restauração, da criação. É o que eu particularmente acredito. Não acredito em hipótese alguma de ser humano nenhum em céu, em qualquer esfera que não seja o que nós somos, Adão. E Adão significa solo, Adamá, o barro, o solo. Nós somos feitos disso, nós viemos daqui e não tem como nós estarmos em qualquer outro lugar que não seja isso aqui. Eu não acredito em vida fora do corpo e, consequentemente, fora da terra. Uma coisa ligada à outra. A alma, o fôlego de vida num corpo e o corpo na terra. Porque é isso que é. Adão, nós, Adão, Adamá, o solo. E o restante é o Neshama, o fôlego de vida em nós, que nos faz viver. É o que eu acredito particularmente. Eu respeito qualquer outro pensamento, qualquer outra forma de acreditar. Não tem problema nenhum. Até porque um dia todo mundo vai saber o que é que vai acontecer, né? E nós devemos estar preparados para tudo. Vamos fazer a nossa visita. A primeira coisa que eu quero mostrar a vocês é esse quadro aqui, esse relevo, que foi muito bem feito. A gente está vendo aqui o quê? Um altar de pedra com um holocausto, tá? Ou seja, com a oferta, a oferenda, que é o animal. E aqui nós estamos vendo pessoas, todos israelitas, deixa eu dizer, profetas de Baal. Baal tinha mais profeta que seguidor, né? Porque só de profeta tinha 400, alô. Segundo bloco. Aqui seria... Quem é esse aqui? Aqui seria Elisha, né? Elisha não, Eliarro. Eliarro. Que estranhamente está com um cacique, como um cacique aqui, não focar na cabeça. Eu estou brincando, tá, gente? Bom, aqui vocês estão vendo quem aqui? Quem é esse aqui? Eliarro, porque a gente sabe que é pela careca, ó. Pela careca. E a gente sabe que é ele porque ele se coloca de joelho e pede para o fogo vir dos céus. E o fogo realmente vem, ó, e consome. Tá vendo? E aqui os profetas desesperados pelo que estão vendo, né? Agora a gente vai ter uma visão aqui. Olha só, o que descreve realmente o livro de Reis. Olha a visão maravilhosa que você tem de todo o Vale de Israel. Esse, Marco, é o vale mais plano de todo Israel. É uma coisa fabulosa, né? Fenomenal. Não é bonito? É muito bonito. Aqui dá para se ver vários detalhes que a gente vai ver muito na Escritura Sagrada. O que é que vocês estão vendo ali? Que dois montes vocês estão vendo ali, gente?
Ali, aqui, ó. Vocês têm que vir pra cá, né? Pra essa aqui. Aqui, ó. O Monte Eival e o monte é o que tem mais habitações e edificações. O Eival não tem nada, tá vendo? Porque ninguém quer habitar no monte da maldição. É porque a imagem que a gente tem desses dois montes é do outro lado, de frente. Aí fica o Gerizim do lado direito e o Eival do lado esquerdo. Para quem tá no sul. Sim. E vê de frente. Entendeu? Aqui a gente tá nas costas, ao contrário. Tá? Ninguém quer ir com a maldição. Né? Então, o seguinte. Esse é o Vale de Israel. É nesse vale aqui que a gente vai ver mais ali acima, Har Megiddo, o monte, a montanha de Megiddo. Olha que lugar fabuloso, fantástico, é muito bonito, né? Eu ainda não situei. É aqui ou é ali? Não, aqui. Aqui, ó. Ah, tá. Esses dois. Vamos lá agora lá para cima. Ele ordena que todos sejam mortos. Ou seja, ele não deu nem chance de arrependimento desse. Vamos ter como nos situar em várias partes de Israel. Aqui em cima nós temos essas indicações. Podem continuar tirando foto, filmando aí. A gente já... É o aeroporto de Ramot. É um aeroporto militar. Ele não é usado para aviação particular, mas é um aeroporto militar. Sim. Ó. Deixa eu ver se dá para ver aqui o Monte Hermon. O Monte Hermon é aquele lá embaixo, ó. Isso aqui, nessa direção aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Tô vendo aquele mais alto lá. Isso. É o monte mais alto de Israel, tá? É o monte mais alto de Israel. Aqui, ó. Mar Mediterrâneo. Oeste. Quisária. Cesareia. Tá nessa direção aqui, ó. Olha, se vocês estiverem em Netânia. Então, o mar Mediterrâneo faz isso, ó. Tel Aviv, tá aqui. Kibbutz Daliá. Em Hashofet. Jerusalém. Tá nessa direção aqui, ó. Exatamente aqui, nessa direção. Ó. Direto aqui, ó. E a placa É. Então aqui é o sul, ó. O sul. Jerusalém está no sul. Pra cá é o norte. Olha lá, Lebanon, Líbano, norte. Então nesse momento, eu queria que vocês viessem aqui. Depois que vocês fizerem, eu vou dar para vocês fazerem as filmagens de vocês, tá? Filmem à vontade. Essas direções aqui são exatamente... Ou é só apontando o lado? Não, é a direção exatamente onde está Natseret. Natseret está lá, ó. Lá atrás. Agora deixa eu mostrar a vocês Megiddo. É o lugar onde Abraham armou sua tenda. É Givat Hamoré. Lembra que ele armou a tenda dele logo quando ele chegou na terra prometida? Exatamente, Givat Hamoré. O Carvalho de Mangue. não é o carvalho de mangue em si, porque Givat é uma colina, a colina do Moré, a colina do professor. Foi onde logo quando ele chegou. Entre os carvalhos.
Alô. Bom. Gente, só para terminar essa parte com vocês de explicação, para a gente ir para ali para ler o texto bíblico. Eu não vou incomodar o pessoal aqui, eu vou falar bem baixinho para vocês. Ó. Exatamente na direção desse menino de verde aí, exatamente aí. Não vai dar para vocês verem direito, mas vamos lá. Vocês estão vendo esse lago aqui na frente aqui? Sim. Esse lago na frente. Siga um pouco o lago da direita, o mais para a direita, o mais para a direita. Siga em frente um pouco, vocês vão ver ali uma parte verde. Sim. Aí tem agora uma parte, vamos dizer, marrom, sem nada. Aí tem outra parte verde e outra parte mais verde ainda, mais escura ainda. Sim. Aí logo depois tem um lago, tá vendo ali? Pronto. Aquela parte ali, 1, 2, 3, 4 partes verdes e uma parte marrom. Não sei se deu para situar. Então vamos lá. Vamos lá. Aqui como se fosse esses dois açudes. Vamos lá, aqui. Agora ficou fácil aqui, ó. Aqui, ó. Sigam comigo. Deixa pra um minutinho, que aí fica mais fácil de ver por cima. Pronto, perfeito. Vamos lá. Sigam comigo, ó. Vocês estão vendo aqui o primeiro lago, tá? Tá vendo aqui? Vocês estão vendo? Sim. Aqui, ó. Aqui pertinho. Embaixo, aqui embaixo, né? Pertinho, primeiro lago. Tá. Aí tem uma rodovia, ó. Sim. Tá passando um carro agora bem devagarzinho ali, tá vendo? Tô vendo. Vai passar aquela rodovia, agora tem uma parte verde, bem verde. Sim. Do lado tem uma parte que parece que tá queimada a grama, toda verde escura. Tamanho. Sim. E vizinho a essas duas que estão queimadas, tem uma parece uma plantação de milho ainda pequeno, tá vendo ali? Sim. Logo depois, na frente, tem como um galpão. Sim. Tá vendo? Um galpão que tem a ponta branca e o restante do telhado cinza escuro. Sim. Siga reto. Aí você vai ver uma floresta imensa ali, tá vendo ali? Ali é Megiddo. Har Megiddo, a montanha de Megiddo. É uma montanha pequena, é uma colina pequena, mas ali, vocês estão vendo como ela é central. Tá vendo como ela é central? Ela fica no meio desse vale. Estão vendo ali? Uhum. Várias coisas estão próximas ali, tá vendo? Vários galpões ali, ó. Exatamente. Estradas também estão próximas ali. Gente, isso nos tempos antigos, todos os exércitos que vinham de lá, ó, todos os exércitos que vinham do norte para o sul, para ir para Jerusalém, eles só conseguiam passar se passasse por Megiddo, porque olha como é plano isso aqui. De longe dava para se ver os exércitos vindo. Então o que é que se fazia aqui de Megiddo? Já se armava aqui o exército no vale aqui, não tinha como passar. A não ser que destruísse, entendeu? Então Megiddo sempre foi a defesa da capital, sempre. Jerusalém só caiu, Jerusalém só caiu, só foi destruída depois que Megiddo caiu. Enquanto Megiddo estava de pé, Jerusalém estava protegida. Entenderam? Como é que vai ser a história? Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, ele destruiu Megiddo. O incrível é que não. Ele recebeu de bandeja. Existia uma guerra entre os egípcios, que vinham de lá, ó, da parte do mar, descendo lá para Gaza, e depois de Gaza vem o Egito. A batalha era dos egípcios contra os babilônicos que vinham de lá do norte. Os babilônicos vinham pelo norte, tá? Então os exércitos vinham convergir aqui, ó, se atracarem.
Quem chegou primeiro foram os egípcios, que se anteciparam. E aí, de repente, o rei de Israel, muito orgulhoso, chega para o faraó Neró, também conhecido como Neco, e diz para ele aqui, com o exército dele: ô meu amigo, o que é que você está fazendo aqui? Quem lhe deu permissão para passar por aqui? Eu não quero acreditar. Quem foi? Me diga o nome do comandante do meu exército que liberou sua passagem aqui sem falar comigo. Porque você não me mandou nenhuma carta. Você não me pediu permissão. Isso aqui não é a casa da mãe Joana. Que todo mundo pode passar por aqui a hora que quer. Se achando. A batalha não era com ele. Não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. É porque isso aqui, gente, Israel, que anteriormente recebia o nome de Canaã, é uma terra que une a África, a Europa e a Ásia. Ou seja, Ham, Shem e Efet. Perceba que Canaã é exatamente o ponto tanto de união como de desunião dos três. Porque se vocês se lembrarem do capítulo 9 de Bereshit, ao final da história, quem foi que causou tudo aquilo ali? O filho mais novo de Ham. O filho mais novo de Ham, quem? Canaã, o filho mais novo. Canaã. Vocês estão entendendo? Ele se tornou o objeto de discórdia. E ao mesmo tempo, como eu falei ontem para vocês, lembre do que eu falei ontem para vocês, isso vai se repetir em toda a história da humanidade. O mesmo ponto da queda é o mesmo ponto da redenção. O mesmo ponto da queda e da fuga e de se afastar do eterno é o mesmo ponto que vai servir para o retorno. A gente tem que ter isso em mente. A gente tem que encarar os nossos medos. Eu fico todo arrepiado com isso. Porque o ponto aonde a gente erra, o ponto aonde o ponto, obrigado de príncipe, menino prodígio, o ponto aonde a gente falha, o ponto onde a gente errou, o ponto onde a gente se afastou do eterno, é exatamente o ponto aonde nós temos que vencer. A gente não pode pular isso, a gente não pode simplesmente fazer de conta que não existe. Vou dar um exemplo. Se você tem costume de roubar, de assaltar os outros, de tirar o que é dos outros, você não pode, não tem como ter chuvar se você não voltar para esse ponto e vencer isso. Você tem que passar por isso, você tem que vencer isso, você tem que encarar isso e vencer. Assim é o vício no cigarro, assim é o vício na bebida. Você tem que vencer isso. Assim, mas seria o exemplo que o Eterno quer dar na serpente de bronze? Sim. Que você vai ter que encarar aquilo que te feriu. Exatamente. Isso é perfeito. É um menino fantástico. Um menino sensacional. Tem que crer, né? Ter fé que você vai conseguir passar por aqui. Então, gente, vamos lá. Já até esqueci o que eu estava falando. Esse é o ponto. O ponto da queda é o ponto da redenção. Sobre Neco e o... Ah, perfeito. Então, a terra de Israel sempre foi, de Canaã, sempre foi esse ponto, tanto da queda e da inimizade das três famílias, que se tornaram todas as outras nações, como também é o ponto da redenção. Porque é aqui em Israel que traz a redenção ao mundo, que une essas famílias, que une Shem, que une Ham e que une Yefet, para virem como pássaros e fazerem ninhos aqui. Olha que incrível isso, né? Isso é espetacular, gente. O mesmo ponto da discórdia é também um lugar onde eles vão se reconciliar. Aí vem Neco, né? Aí Neco manda uma mensagem para o rei de Israel. Rapaz, é o seguinte, eu não mandei mensagem nenhuma porque eu achei que não precisava, né? Eu não vou fazer nada contra vocês. Minha guerra é contra o norte, Nevru-Hadetzah, Nabucodonosor. É contra o grande dragão, como ele é conhecido, né? O grande dragão.
É contra ele, não é contra vocês. Eu não vou perder meu tempo, não vou perder alô, os meus esforços e não vou gastar as minhas flechas contra vocês. E aí o rei de Israel tinha que fazer o quê? Tá bom, passa, é até bom pra gente que vocês se atracam lá, alô, e aí a gente fica de fora disso. Mas ele não. Ele falou, mas se você teria que marcar audiência, você teria que me mandar uma mensagem, você teria que me mandar um mensageiro, um mensageiro. E se ele fosse sábio, Moraes, mesmo que ele quisesse atacar, ele esperava depois da confusão e Alô. pegava o rebote. Ó. Alô. E aí ele disse, não, você tinha que ter marcado audiência, ficou procurando conversa. Aí sabe o que o faraó fez? Rapaz, sabe de uma coisa? Sabe aquelas pessoas que tem um plano e de repente acontece algum problema, aí muda totalmente? Esse faraó. Eu não vou mais atacar o Nebuchadnezzar, não. Vamos atacar Israel, vamos atacar o rei de Israel. E aí ele destrói completamente a cidade. Foi o último momento de Megido. Megido foi destruída e reconstruída 15 vezes. Essa foi a última. A cidade foi arrasada, queimada, destruída. E o próprio rei de Israel morreu nessa batalha. Uma flecha atingiu. E aí, alô, Nebuchadnezzar falou, eu não quero acreditar. Ele veio com facilidade, porque os egípcios recuaram. Porque nessa batalha tem perda, tem tudo. Recuaram para poder se reorganizar, recompor, e vem Nebuchadnezzar a todo vapor. Aí quando chega, vê tudo destruído. E aí o que é que ele disse? Eu não quero acreditar, está tudo aberto. E aí ele vem e cerca Jerusalém. Tá dominado. Ele disse, sabe o quê? Com essas palavras, vai ser mais fácil do que dar milho a bode. Não é assim que se fala no Nordeste? Demais, é mais fácil que dar milho a bode. A gente chama de empurrar bebo de ladeira. Vamos pra cá. Mais fácil que empurrar bebo em ladeira. Gente, a gente dá risada, mas vocês estão percebendo a que ponto chega a arrogância humana? O cara ficou ferido, com orgulho ferido, porque ele era um rei e ele queria ter tido o contato, ter sido puxado o saco, ter uma carta chamada Senhor Rei, aqui é o faraó do Egito, eu estou mandando as minhas tropas, vai passar pela sua terra, não vai mexer em nada. Quer dizer, Gostava de protocolo. Né? não, ele gostava de ser reconhecido, ele gostava de reconhecimento. Bom, é nesse ponto que eu quero ler com vocês, é nesse ponto aqui que eu quero ler com vocês o texto. Não sei como é que vocês estão, se vocês quiserem ficar aqui próximo na sombra, fiquem na sombra. Não, eu estou bem aqui, mas pode ficar aqui na sombra e eu vou ler para vocês. Já que nós falamos, deixa eu tirar minha foto também, né, que vocês tiraram, eu não tirei nenhuma. Já que nós falamos de arrogância, eu quero ler uma história que trata exatamente disso. Tem tudo a ver o que a gente falou ali com o que eu vou ler agora. Que faz a gente pensar também, E o sai de Reladrão tá todo vapor, né? E o sai da frente, Mané, também?
מבחין בחיות עיקרים, השגתי את מכשיר כושר. Depois de muitos dias, veio a Eliarro, chegou a Eliarro, a palavra do Eterno, no terceiro ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. Então Eliarro foi apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Chorom. Chorom, Samaria, era o local onde estava instalado o reino de Israel. Acabe chamou a Obadias, que não é o... Né? Obadias, será que é o Obadias o profeta? Alô, pode ficar na dúvida. Porque ele era o mordomo. E aqui diz o texto que Obadias temia muito ao Eterno. Pode ser que seja, né, profeta? Obadias Hanavi. Pois sucedeu que, destruindo Izevel, os profetas do Eterno, não foi nem a Acabe, foi a mulher. Alô. Obadias tomou 100 profetas e os escondeu. Então deve ser o Obadias mesmo, o profeta. Ele tomou 100 profetas e os escondeu, protegeu, para não morrerem também. 50 numa cova e 50 em outra. 50 numa caverna e 50 em outra. E o sustentou com pão e água. Olha só o que esse profeta Obadias fez. Esse homem, não tenho certeza se é o profeta ou não, mas tem todas as características de ser. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva para salvar a vida dos cavalos e mulas. Olha como a fome era severa. De maneira que não percamos todos os animais. E repartiram entre si a terra para a percorrerem e foram a sós. Acabe por um caminho e Obadias por outro. Quando, pois, Obadias já estava em caminho, eis que Eliarro se encontrou com ele e Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu o meu senhor Eliarro? Respondeu ele: sou eu. Vai, dize a teu senhor, eis que Eliarro está aqui. Ele, porém, o seu senhor Acabe, né? Ele, porém, disse: em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe para ele me matar? Alô? Vive o eterno teu Elohim, que não há nação nem reino, aonde o meu Senhor não tenha mandado em busca de ti. E dizendo eles: aqui não está. Então faze-os jurar que não te haviam achado. Agora tu dizes: vai, diz a teu Senhor, eis que Eliarro está aqui. Será que, apartando-me de ti, o mover do Eterno te levará não sei para onde, e vindo eu dar as boas novas a Acabe, e não ele te achando, né, o Eterno vai te tirar daqui, porque ele estava sendo procurado por Acabe, né, para matar, pela ordem de Izevel, que mandava no marido. Alô? E não te achando ele, vai me matar, porque vai dizer que eu dei informação errada. Todavia eu, teu servo, temo ao Eterno desde a minha mocidade. Porventura não disseram a meu senhor o que fiz? Quando Izevel matava os profetas do Eterno? Como escondi 100 dos profetas do Eterno, 50 numa caverna e 50 em outra, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes: vai, e dizem a teu senhor: eis que Eliarro está aqui, ele me matará. E disse Eliarro: vive o Eterno dos exércitos, em cuja presença estou, que deveras hoje hei de apresentar-me a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E Acabe foi encontrar-se com Eliarro.
E sucedeu que, vendo a Rave a Eliarro, disse-lhe: És tu perturbador de Israel? Respondeu Eliarro: Não, sou eu que tenho perturbado a Israel. Mas és tu e a casa de teu pai, por teres deixado os mandamentos do Eterno e por teres tu seguido os ídolos de Baal. Agora, pois, manda reunir-se a todo Israel no Monte Carmel, como também os 450 Arba Meot Verhamishim, 450 profetas de Baal e os 400 profetas Arba Meot, 400 profetas de Asherá, que comem da mesa de Izevel. Então são 850 profetas. Eliarro. Então, Rave convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmel. Eliarro se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Eterno é Elohim, segue-o. Mas se Baal, segue Baal. Então, o que Eliarro disse foi: vocês não podem ter dois senhores. Ou vocês seguem ao Eterno, ou vocês seguem a Baal. O povo, porém, não lhe respondeu nada. O povo não falou nada. Nem que seguia o Eterno, nem que seguia Baal. Por quê? Porque o povo de Israel, o ser humano é o mesmo, né? Serve ao Eterno, diz que serve, né? Tem o nome do Eterno, faz orações ao Eterno, mas, ao mesmo tempo, pratica as coisas de Baal, ou seja, pratica os costumes das nações. Então, ao mesmo tempo, o cidadão fala que serve ao Todo-Poderoso, mas na época marcada do solstício de inverno no hemisfério norte, eles colocam uma árvore, a enfeitam como um ídolo ali dentro de casa. A coisa mais importante nesse período é aquela árvore ali. E sem perceber estão cultuando ali. Serve ao Eterno, mas continua apegado aos costumes das nações. O que é que diz o texto bíblico? Não servem ao Eterno, porque misturam o temor ao Eterno com o temor e práticas dos deuses das nações, os costumes pagãos. O ser humano é o mesmo, gente, em qualquer época da humanidade, não tem pra onde correr, é sempre o mesmo. Aqui, mesma coisa. O povo não falava nem que seguia, nem que escolhia seguir só um, nem que ia escolher só outro. Ficava em cima do muro. Depende do momento. Se o momento for buscar o Eterno, a gente vai buscar. Se não der certo, a gente busca Baal. De manhã a gente faz uma oração ao Eterno, de noite a gente queima incenso para Baal. Sem problema. Então, o povo simplesmente não respondeu nada. Então disse Eliarro ao povo: só eu fiquei dos profetas do Eterno? Só eu fiquei dos profetas do Eterno. Mas ele não recebeu uma informação de um cidadão chamado Ovadiá, que eu desconfio muito ser o profeta Ovadiá. Ele não recebeu essa informação que ele tinha escondido. Quantos profetas, Daniel? Não, 1000 não. 850. Não. A informação que ele recebeu que, olha, eu escondi 50 numa caverna e 50 em outra. Profetas do Eterno. E os alimentei com pão e água. Não foi isso? Ele não recebeu essa informação? Ele sabia que ele não era sozinho. Que havia sido preservados de forma preventiva, porque a gente tem que entender
que o Eterno nos livra, nos guarda, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente também não pode dar sorte ao azar. A mulher está saindo matando tudo que é profeta que vem pela frente. Então vamos nos guardar, vamos nos proteger. Porque o mandamento da vida é o mandamento mais importante. Então, ele já está dizendo aqui que ele é o único. Só restou eu. Mas ele recebeu, não é porque ele não tinha conhecimento. Ele recebeu informação aqui anteriormente que existiam 50 em uma caverna e 50 em outra. Ou ele não prestou atenção, porque isso foi repetido. Não sabias tu que eu fiz isso? Ou ele não prestou atenção, ou ele não acreditou.